Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que Deus abençoe você nesse dia. Como é bom estarmos na presença dEle, ouvindo a sua voz, meditando na sua palavra. Estamos meditando hoje no livro de Apocalipse, o livro da Revelação, no capítulo 13. Neste capítulo nós temos uma visão que Deus dá a João, onde ele enxerga dois animais, duas bestas, que um deles sai da água e o outro deles sai do mar. E nós entendemos, pela leitura desse texto, em comparação com outros textos, como as profecias dadas a Daniel, que geralmente os animais que saem do mar e saem da água, e tudo que se fala aqui diz respeito a governos, a autoridades, diz respeito a governos aqui da terra que serão usados pelo inimigo. E a primeira besta diz assim no versículo 1: Eu vi sair do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo com pés de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode pelear contra ela? E foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. E foi-lhe dado também que lutasse contra os santos e os vencesse. E deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E irão adorá-la todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Veja, esta passagem profética nos fala sobre um governo que um dia irá governar toda a terra. De uma forma completa, esta profecia nunca se cumpriu, porque nunca houve um governo que conseguiu governar todos os povos, línguas, raças e nações do mundo. Nunca houve. Nós já tivemos grandes governos sobre a terra, por exemplo, o Império Romano, por exemplo, os babilônicos, que na sua época governaram grandes nações. E a época que o profeta Daniel existiu era o Império Babilônico e depois o Império Sírio. Mas veja que Daniel viu os governos como que bestas, animais. Um governo se assemelhava a um urso, outro a um leopardo. Aqui, porém, mostra uma besta que tem um pouco de cada um desses governos, ou seja, de alguma forma, um dia haverá um governo mundial que irá unir todos os governos. Veja que essa besta tinha 10 chifres e 7 cabeças sobre os chifres, ou seja, cada chifre significa um rei, um reino, um povo, ou seja, seriam 10 grandes nações que iriam se unir em apenas um povo. O que nós estamos caminhando futuramente no mundo para um governo mundial, onde todos os povos, línguas, raças e nações estarão debaixo de um único governo. E este governo pedirá para si a honra de Deus. Este governante pedirá para si a adoração. Pedirá para si a honra que é devida apenas a Deus. Irá blasfemar contra Deus. Irá exigir que as pessoas neguem o nome do Senhor.
e vai lutar contra os santos. Vai haver uma grande perseguição. Em boa medida, boa parte dessa profecia já se cumpriu em vários governos no mundo. Por exemplo, na época que estava o próprio João escrevendo, Nero estava perseguindo a igreja, e Nero era um anticristo, mas ele ainda não era o anticristo. Veja, existiram na história vários anticristos, vários homens que se levantaram contra Cristo. Mas um dia aqui diz que haverá um em que todos os povos da terra adorarão. Mas este não será adorado apenas por uma parcela das pessoas. Aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E esta parte me chama muita atenção. Quem é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo? Jesus. O que é o livro do Cordeiro? É um livro espiritual que existe lá no céu, onde está escrito o nosso nome, o nome daqueles que amam o Senhor e jamais o negarão. Quem não negar o Senhor, não negar por dinheiro, não negar por poder, não negar por facilidades ou por perseguição, este terá o seu nome escrito eternamente no livro do Cordeiro. E será chamado Filho de Deus e entrará na Nova Jerusalém. Veja, você e eu, hoje não temos ainda uma pressão de um governo aqui que nos obriga a negar a Cristo. Em muitos outros povos do mundo existe essa pressão, né? Em muitos países lá da região do Oriente Médio, muitos países da Ásia, por exemplo, na Coreia do Norte, você não pode se declarar cristão. Se você adorar publicamente a Deus, você é preso e é levado para campos de concentração onde você tem trabalho forçado pelo resto de sua vida. Ou você é morto, né, se você pregar o evangelho na Coreia do Norte. Então existem lugares do mundo onde existe uma perseguição muito forte. Na época em que o comunismo imperou em muitos países do leste europeu, na União Soviética, em todos aqueles países era proibido declarar-se cristão, era proibido pregar o evangelho e houve grande perseguição. Em Cuba também houve grande perseguição à igreja. Em muitos países desse eixo comunista. Por isso devemos cuidar com essas ideologias que negam a Deus e que oferecem resistência à liberdade. Mas haverá o dia em que eles triunfarão. Mas não triunfarão sobre aqueles que têm o nome escrito no livro do Cordeiro. Esses jamais negarão a Deus, porque pertencem a Ele. Esses jamais negarão o Senhor. E é interessante que diz que é o livro da vida do Cordeiro. E não é qualquer cordeiro, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Eu acho muito interessante isso, porque nós sabemos que Jesus morreu numa cruz há 2000 anos atrás, sob o poder do Império Romano, na época em que os judeus estavam no seu segundo templo. Mas veja, aqui diz que Jesus foi morto desde a fundação do mundo. O que isso significa? Que quando Deus criou o mundo, quando Deus criou a terra, e Deus decidiu criar os seres humanos, Ele já sabia do nosso pecado. E Ele sabia que seria necessário um Salvador. E Ele já decidiu, desde a fundação do mundo, enviar o seu Filho para morrer por nós numa cruz. Ou seja, a salvação, o sacrifício de Cristo, já é um plano anterior de Deus. E espiritualmente, Ele já é o Cordeiro de Deus que morreu por nós antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de Jesus vir, lá no coração de Deus, Ele já tinha feito tudo o que fez. Porque para Deus, passado, presente e futuro são uma coisa só. Ele é o que é, Ele sempre foi e sempre será. Nós aqui estamos vivendo no tempo. Nós aqui ainda algumas coisas para nós ainda não aconteceram, mas para Deus elas já aconteceram. Para Deus o futuro já é uma realidade e o passado também. Para Deus, passado, presente e futuro são como folhas de um livro que estão todas abertas, são como partes de um rolo que estão todas abertas diante dele. Ele é o Senhor do tempo. E os seus planos do passado, do presente e do futuro, todos se cumprirão, pois já estão determinados. Não há nada que escapa das mãos e da história que Deus planejou para a nossa salvação. Amém? Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor tem vida em abundância para nós. Obrigado porque em Cristo Jesus
temos a eternidade, já temos o nosso nome escrito naquele livro. E mesmo que vierem governos, mesmo que vierem autoridades, que nos mandem negar o teu nome, Senhor, nós jamais faremos isso. Mesmo que custe perdermos algum benefício ou a nossa própria vida, jamais negaremos o Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós amamos a tua presença, Senhor, e pedimos, fala conosco, Senhor. Fala conosco pela tua palavra e pelo teu Espírito, renova o nosso coração nesse dia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo. Gaste uns minutinhos compartilhando o devocional, para que mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus. E ao invés de ter medo, ter confiança e esperança na palavra eterna do Senhor. Um grande abraço e até amanhã.